Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelota. Hoje a gente vai falar dos jogos da Sul-Americana e da Libertadores que tivemos nessa semana. Começamos abrindo as portas aí com o Fluminense. Fluminense e Bolívia dentro de casa 2-1, casa cheia no Maracanã. Fluminense está em terceiro lugar no grupo C com 5 pontos. Mesmo da vitória, o Fluminense ainda depende de alguns resultados para se classificar direto na Libertadores. Caso ele fique na posição que ele está, ele vai para a Sul-Americana. Depois do Fluminense, nós tivemos Vasco e Olímpia. Vasco tomou uma sapatada do Olímpia fora de casa, 3-1. Está em segundo lugar no grupo G com 7 pontos. Em segundo lugar, ele vai para playoffs, né, para tentar se classificar. E para ele passar direto, o Olímpia não pode ganhar. O Olímpia não pode ganhar nos próximos jogos e ele tem que ganhar em casa. O Botafogo e o Flamengo são os dois times mais tranquilos nessas duas competições. O Botafogo ganhou de 3-0 do Independente Petroleiro fora de casa, está em primeiro lugar no grupo E com 13 pontos. E o Flamengo ganhou do Estudiantes dentro de casa por 1-0, está em primeiro lugar do grupo A, que é o grupo do campeão da Libertadores, com 13 pontos também. Vamos dissertar sobre todos esses jogos e vamos lá. Siga lá, Pelota, vambora. Fluminense segue vivo na Libertadores. Vamos começar com ele, né? Comentando com ele. Depois de muita dificuldade que o Fluminense tem tido nesse andar da Libertadores aí, um suspiro de esperança que aconteceu, mas podia ter sido de forma mais simples, mas tem ainda uma esperancinha do Fluminense continuar nessa Libertadores. O Fluminense ganhou de 2-1 do Bolívar. O Fluminense começa muito bem o primeiro tempo, começa controlando muito bem o jogo. Sim, o Bolívar é um time muito abaixo do que a gente está acostumado de ver aqui no Campeonato Brasileiro e até mesmo na Libertadores, por ser a glória eterna e tudo mais. É um time que a gente quase assusta, assim, sabe aquelas provas que você vê e fala, pô, isso aqui tá muito fácil para ser verdade? Acho que foi esse jogo do Fluminense e do Bolívar, mas ainda assim o Fluminense conseguiu dar nervosismo pro seu torcedor. Fica aí uma recomendação minha: se você for torcedor do Fluminense e for cardíaco, dá uma pausa nos jogos, tenta assistir outras coisas, volta nos jogos do passado, assiste um documentário, porque os jogos estão sendo muito complicados assim para o Fluminense. Para vocês terem uma noção, o Fluminense precisava ganhar com 3-0, 3 pontos, 3 gols, desculpa. Precisava ganhar de 3 gols. Não fez os 3 gols. Oportunidades teve, mas só fez 2 gols ali, e ainda assim, com a sorte, a iluminação, né, o dia iluminado do John Kennedy, que achou aquele golzinho ali e conseguiu ganhar para o Fluminense manter essa esperança. Agora, eu não vou dizer para você, torcedor, que é o fim do mundo. Não é. Como eu falei, tem esperança, tem como conseguir. Claro, poderia ser mais fácil? Muito mais fácil. O time do Fluminense foi superior durante o primeiro tempo inteiro. O Lúcio Acosta, cara, jogou muito nesse jogo. Ele já está mostrando apresentações boas há muito tempo no Fluminense, antes de machucar e depois de machucar. Isso para mim que é o mais interessante, porque a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro jogadores que se machucam e não voltam mais o mesmo. Por exemplo, o Léo Ortiz do Flamengo, que se machucou e não voltou mais o mesmo, né? O Paulo Henrique do Vasco, que se machucou e não voltou mais o mesmo, entre outros, né? E ele não, ele se machucou e voltou fazendo a mesma coisa que ele sempre fez, com as mesmas atitudes dele, a mesma característica dele, é uma peça fundamental para esse futebol do seu dia. E jogou muito contra o Bolívia também. Mas assim, o jogo todo estava demonstrando uma brecha no Fluminense para o Bolívar aproveitar, né? Porque eu falando assim, parece que foi tudo mil maravilhas. Ah, Francisco, se o Fluminense foi tão superior assim, por que ele não ganhou de 3-0? Por que ele tomou um gol? Porque estava na cara que o Zubeldia estava jogando muito time para frente. E o meio estava ficando aberto. E tinha que voltar alguém. Alguém tinha que voltar para marcar. O meio estava muito aberto. E eles partiram em contra-ataque, obviamente. Né? Todos os times que têm uma superioridade menor contra um time brasileiro, seja argentino, colombiano, uruguaio, enfim, chileno, tanto faz, eles vão jogar no contra-ataque ou vão jogar na catimba. Ponto. Acho que todo mundo aqui que tenha mínimo de experiência de Libertadores Sul-Americana e entre outros sabe disso. E foi isso que eles fizeram. E o Fluminense deu essa brecha. Então, num contra-ataque muito bem formado, né, do Bolívar, eles conseguiram fazer o golzinho deles. Né? Conseguiram fazer o golzinho deles e não era a primeira vez, né, que eles estavam fazendo bons contra-ataques. Gerando vários contra-ataques, assim, níveis de se preocupar para o Fluminense, tanto que tiveram alguns escanteios, inclusive, para eles. Mas é o que eu falo, não adianta ter essa oportunidade toda e não ter qualidade para finalizar, para fechar o jogo. E é isso que segurou muito o Fluminense, inclusive, na minha opinião. A qualidade do Bolívar, né?
que é uma qualidade bem abaixo. Então, por eles não terem essa qualidade toda para matarem o jogo, dicção tá difícil, para matarem o jogo, o Fluminense segurou nisso e conseguiu fazer o 2 a 1 com o gol do John Kennedy. E de novo eu venho aqui falar do John Kennedy, né? Porque o John Kennedy, cara, ele tá se demonstrando um jogador decisivo nas horas que o Fluminense precisa. E é da forma mais inesperada possível, assim, porque ele o jogo todo ele passou muito apagado. No primeiro tempo ele passou muito apagado. O segundo também, um pouquinho do segundo, né? Ele passou muito apagado o jogo todo. E do nada, John Kennedy aparece, marca o golzinho dele, 2 a 1 Fluminense. Então eu acho essa característica de jogador muito interessante. O jogador que você quase não vê no jogo, quase não percebe. Claro que tem jogos que ele aparece muito, né? É muito participativo. Mas tem jogos que ele quase não aparece, que ele é sumido, do nada, joga uma bola na área, tá lá, finaliza. E o gol que ele fez foi gol de finalizador mesmo, foi gol de matador. Eu já demonstrei aqui o meu gosto pelo jogador John Kennedy, né? E ele só está comprovando esse meu gosto e ajudando cada vez mais aí o Fluminense, não só na Libertadores, quanto no Brasileiro também está sendo bem decisivo e importante. Inclusive no Brasileiro está disputando aí pela posição do artilheiro, né, do Brasileiro. Vamos ver, será que eles vão surpreender aí? Será que o John Kennedy vai surpreender, vai ser artilheiro? Tem tudo para isso. Vamos ver como é que vai ser. E é isso, o Fluminense segue vivo. Como eu falei, ele está em terceiro lugar no grupo C com 5 pontos. Esses 5 pontos, se ele manter, ele vai para a Sul-Americana. Caso ao contrário, caso dê tudo certo, né, todas as possibilidades derem certo, ele passa direto para Libertadores. Entendeu? Então é isso, vamos embora, Fusão. Força! Vamos falar do gigante então. O Vasco perdeu de 3 a 1 para o Olímpia fora de casa pela Sul-Americana. Como eu falei, ele está em segundo lugar no grupo G com 7 pontos. Com essa colocação, ele vai para os playoffs para tentar se classificar e pelo menos pegar aí as oitavas de final da Sul-Americana. Muitas camadas, muitas coisas erradas nesse Vasco. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, o que foi dito desde o início do campeonato da Sul-Americana com o Vasco? Desde o início do comando do Renato, né? Do Renato Gaúcho no Vasco, sobre a questão da Sul-Americana. A Sul-Americana é a terceira opção do Vasco da Gama. Ponto. Por que a Sul-Americana é a terceira opção do Vasco da Gama? Nós temos que focar no brasileiro para não passarmos mais vergonha com questões de Série B, com questões de luta para se manter na Série A. Nós não temos elenco, né? Então nós temos que poupar jogadores, porque senão não vai dar para focar no brasileiro. E podemos focar na Copa do Brasil, que na cabeça do Renato e do planejamento do Pedrinho é mais acessível. Beleza, tudo bem. Só que o andar da carruagem para o Vasco na Sul-Americana favoreceu muito. Sabe por que favoreceu muito? Porque o grupo do Vasco não joga nem Série C aqui no Brasil. Audax Italiano, Olímpia e Barraca Central, da Argentina. Esses 3 times estão no grupo do Vasco. O Vasco empata com Barracas, o Vasco perde para o Audax dentro de casa, depois ganha fora, né? E para o Olímpia ganha dentro de casa e perde fora. Então, no final das contas, dava para tentar pegar beliscar ali uma classificação, né? E você vendo esse grupo da Sul-Americana, você pega em comparação os outros e ela se torna muito mais fácil do que a Copa do Brasil. Os times que estão na Sul-Americana são muito chinfrim, muito abaixo. Pro Vasco, pro time titular do Vasco, tá? Deixa bem claro. Pro time titular do Vasco, cara, muito mais fácil. Era muito mais fácil. Sabe por que era muito mais fácil? Porque se tiver uma final da Sul-Americana, com certeza vai ter um brasileiro. Se bobear, vão ter 2 brasileiros na final da Sul-Americana. Porque os times que poderiam assustar não estão tão bem, como o Racing, por exemplo, que eu achei que fosse assustar mais, inclusive até ser campeão de novo da Sul-Americana, e não foi, não tá rendendo, tá no grupo do Botafogo, não tá rendendo, o Botafogo é o líder, né? Outros times brasileiros que estão na Sul-Americana também estão um pouco abaixo, mas estão conseguindo fazer o seu resultado, estão conseguindo se manter, então era a oportunidade do Vasco de pegar esse título. Ao meu ver, escolher a Sul-Americana como terceira opção é um planejamento muito ruim. Muito ruim. Porque, assim, vamos lá. Os dois títulos que o Vasco pode ganhar, que são mais prováveis de ganhar, né? Que eu não estou contando o brasileiro aqui,
Os dois títulos mais prováveis de ganhar são Copa do Brasil e Sul-Americana. Ambos dão na Libertadores. Um deve pagar mais, o outro deve pagar menos. Mas os dois dão na Libertadores. Os dois ficam na Libertadores. Agora, o porquê que na minha cabeça a Sul-Americana se sobressai? Porque a Sul-Americana, ela é internacional. A Copa do Brasil é um torneio do Brasil. A Sul-Americana é da Sul-Americana, todos os times. Então você tem um título de expressão, né? Não que a Copa do Brasil não seja, mas um título de muita expressão para você voltar com essa moral. E tá na cara ali, tá uma oportunidade maravilhosa para fazer isso. E aí vamos pegar o outro argumento. Temos que poupar jogadores. O Rojas, que é meio campo do Vasco, não joga já tem muito tempo. Já tem 2 jogos que o Spinelli não joga. O último jogo ele não jogou porque o filho dele ia nascer. Entre outros jogadores, tá? Que também estão fora, estão por fora. Por que esse pessoal não jogou? O Rojas ia ajudar muito o Vasco nesse jogo. E eu já vou falar de campo e bola. O Rojas já ia ajudar muito nesse jogo. O Spinelli nem se fala. Gente, o primeiro tempo do Vasco foi de domínio total do Olímpia. E o time do Olímpia é um time extremamente fraco. É um time extremamente fraco. Pra não ter que falar outra coisa. Eles passaram o primeiro tempo inteiro em cima da área do Vasco. Inteiro em cima da área do Vasco. Era pra eles terem goleado o Vasco se eles tivessem um jogador ali de capacidade para finalizar. Sim, que tinha classe para finalizar. Era pra eles terem goleado o Vasco. Esse jogo era para eles mesmo. Tava na cara que ia ser para eles. Porque em nenhum momento o Vasco se demonstrou querer jogar o jogo. Nenhum momento. Nenhum momento. Mesmo depois do gol do Cuesta de cabeça, não demonstrou. Poucos flashes o Vasco comandou o jogo. Poucos flashes. Poucos flashes. Né? O Olímpia chutou 16 vezes no gol do Vasco. 16 vezes. E agora você vê como é que é o futebol, né? O Olímpia chuta 16 vezes no Vasco e nenhuma delas entra no primeiro tempo. Né? O Vasco tem 3 escanteios e um deles sai um gol. Por que será? Porque o Vasco, mesmo com time misto, se sobressai para um Olímpia que é muito fraco. Então, se você tem jogadores... Gente, a gente vai entrar em Copa do Mundo. A gente vai passar muito tempo sem ver esses candangos jogarem. Poupar de quê? Meu irmão, poupar de quê? O que tem que poupar? Não tem que poupar não, cara. Vocês vão passar quase um mês sem fazer nada. Nada. Os próximos jogos do Vasco são todos em São Januário. Descansar de quê, meu irmão? Meu amigo, descansar de quê? É uma competição, é um título que você está jogando para ganhar, meu irmão. Não é isso de ficar escolhendo, não. Esse aqui eu escolho, esse aqui eu não escolho. O Vasco está quase 14 anos sem ganhar um título de expressão. Quase 20 anos. 14 é título nacional. São 20 anos. E quer ficar escolhendo título para jogar? Eu acho que peca nisso. Desculpa, eu acho que peca. Eu acho que peca. É uma organização simples. Esse jogo agora com o Olímpio, o Vasco podia ter entrado titular. Podia. O Vasco jogou anteontem. Ou seja, quarta-feira. Quinta-feira não jogaram. Sexta-feira não jogaram. Sábado não vai jogar. Domingo joga com o Bragantino dentro de casa. Quer poupar de mais quê? Quer poupar para quê? Então, é uma desorganização. Para mim, isso é um sinal de desorganização. Se ajeitasse direitinho, dava para fechar. E para piorar ainda, agora com essa ideia do time misto, o Vasco ainda teve um lateral expulso, né, que era o João Vitor, se eu não me engano o nome dele. João Vitor teve expulsão certa, tá? Por mais que a arbitragem quis se demonstrar presente ali, quis se fazer presente, né, quis ser maior do que o jogo, ali eu acho que ele acertou. Foi um vermelho mesmo. Entrou muito bruto ali no jogador do Olímpio e foi vermelho. E outra, tem um vermelho também para o técnico substituto por reclamação. Então o Vasco está atolado em complicações. Vai estar atolado. Então, se ele conseguir se classificar, pelo menos para os playoffs dessa Sul-Americana, vai ter que levantar as mãos e agradecer a Deus. E o Renato ainda vai reclamar, porque não era isso que eles queriam, né? Vai ter que carregar aí engolir isso aí até o final. Porque nem no brasileiro. O foco era o brasileiro. E quando vai jogar com o Corinthians, que tinha um a menos, não consegue fazer gol em 62 minutos. Perde, entendeu? Pro Corinthians. Empata com o Paysandu, jogando mal.
Cadê o foco no brasileiro? Não tem foco no brasileiro. O foco do brasileiro tá mal, tá triste, tá ruim. Então tá focando errado. Tá focando errado. Vamos ver como é que vão ser aí o andar da carruagem com o Vasco da Gama. E eu, particularmente, estou achando que tá tudo desorganizado. Tá tudo errado. Tá tudo errado no Vasco. Vamos falar agora de coisa boa. Dos dois times que estão mais tranquilos. Botafogo e Flamengo, né? Falando do Botafogo primeiro, eu acho que nem tem muito o que dizer, não, tá? O Independente Petroleiro já estava vindo de 5 derrotas, né? Seguidas, na verdade, 5 derrotas seguidas. O Botafogo estava pressionando desde o início do jogo ali, em cima, em cima, em cima. É um time muito fraco esse Independente Petroleiro, é do Peru, né? Muito fraco esse time. Ali, direto em cima deles. O goleiro deles salvou muitos gols ali. Eu acho que o único que salva naquele jogo é o goleiro deles, que salvou muitas bolas, entendeu? Muita bola salvou. E podia ter sido muito mais, cara. É assustador. Se não fosse esse goleiro, ia ser muito mais. Ia ser uma goleada. Firme, assim. Uma das maiores da Sul-Americana. Que time horroroso, cara. Teve lances, assim, que o meio-campo do Botafogo pegava a bola e já estava dentro da área. Marcação a zero. Escanteio, uma porrada. Chute, uma porrada. Tudo no gol. Gol, 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 gol. Se eu não me engano, teve 48 chutes. Deixa eu pegar minha colinha aqui. 41 chutes no gol. Porra, meu irmão. 41 finalizações, 19 no gol. 67% de posse de bola. Peguei minha colinha. Ganhou merecidamente. Tá querendo mesmo. Ele já é o líder do seu grupo, né? Como eu falei, líder do grupo E com 13 pontos. Praticamente já está classificado. Acho que se entrar pro próximo jogo com o time misto, pode ir. Já está classificado, já está tranquilo. Vai para as oitavas de final. E é um exemplo, né? Porque é um título que o Botafogo precisa. E jogando muito, cara. Tô gostando de ver o Botafogo nessa Sul-Americana. Tô gostando de ver, tá indo bem. Então, tá com uma crescente boa o Botafogo. Né? Ganhou do Corinthians agora nesse final de semana passado. Jogando bem também. Tá melhorando. Teve alguns relances o Botafogo, né? Em alguns jogos passados. Mas isso acontece também. E é isso. Vamos vendo. Eu até vou desculpar aí a torcida do Botafogo. Porque não tem muito o que falar, assim. Jogadores que a gente já tá acostumado de ver jogando bem, jogaram bem. Né? O Montoro jogou absurdamente. Cara, o Montoro é um jogador espetacular. Né? O Montoro jogou muito nesse jogo. Entre outros jogadores jogaram muito também. Depois, lá pro finalzinho, ele foi trocando algumas peças ali que ajudaram, porque é isso, o time é fraco. Foi jogo treino pro Botafogo. Ficou muito barato. 3-0 ficou muito barato. Tem gente que não considera 3-0 goleada. Eu também não considero. Né? Eu acho que para mim goleada é só de 4-0. Mas eu acho que ficou com esse gostinho de goleada aí. Gostinho de quero mais. Esses 3-0 foi muito pouco pro que o Botafogo apresentou. Mas tá bom, tá classificado, tá justo, ganhou bonito. E vem aqui pro Brasil agora para jogar. Vale lembrar, né? Jogou fora de casa, agora você vê. Só que eles não estavam com a torcida lá. Inclusive, nem sei por que eles estavam sem torcida lá. Não sei se é por causa de greve, como eu falei, estão 5 derrotas aí sem ganhar, devem estar protestando. O técnico, inclusive, é brasileiro desse time. E é isso. Botafogo classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. E vou dizer, vou além. Botafogo é muito favorito, tá? O Botafogo é muito favorito para essa Sul-Americana. Porque entre outros times que estão aí, talvez se o Fluminense vier para a Sul-Americana, possa ficar mais legal. Vai deixar de ser Sul-Americano e vai virar carioca. Mas ficou maneiro. Acho que vai ser maneiro se. Não, obviamente, vai ser maneiro pro Fluminense. Mas já vai dar uma competição mais interessante. Porque tá muito fácil, cara. Tá muito fácil. Eu vi lá no início da competição o pessoal falando que era a Sul-Americana mais disputada da história. Muitos times que a gente achou que fossem surpreender, não surpreenderam. Muito por conta disso. Então, claro, tem alguns ainda da Libertadores que podem descer e podem melhorar ainda mais essa competição. Mas por enquanto a fase de grupos está muito fácil. Tá muito fácil. Para os cariocas, né? Tá muito fácil. Tá muito tranquilo. O Botafogo tá bem, tá sabendo aproveitar as oportunidades que tá tendo. E é isso. Classificado, vamos para cima, vamos ganhar o título. É isso. Esse pensamento que tem que. Vamos falar agora de coisa boa. Dos dois times que estão mais tranquilos. Botafogo e Flamengo, né? Falando do Botafogo primeiro, eu acho que nem tem muito o que dizer, não, tá? O Independente Petroleiro já estava vindo de 5 derrotas, né? Seguidas, na verdade, 5 derrotas seguidas. O Botafogo estava pressionando desde o início do jogo ali, em cima, em cima, em cima. É um time muito fraco esse Independente Petroleiro, é do Peru, né? Muito fraco esse time. Ali, direto em cima deles. O goleiro deles salvou muitos gols ali. Eu acho que o único que salva naquele jogo é o goleiro deles, que salvou muitas bolas,
entendeu? Muita bola salvou e podia ter sido muito mais, cara. É assustador. Se não fosse esse goleiro, ia ser muito mais, ia ser uma goleada. Firme, assim. Uma das maiores da Sul-Americana. Que time horroroso, cara. Teve lances, assim, que o meio-campo do Botafogo pegava a bola e já estava dentro da área. Marcação a zero. Escanteio, uma porrada. Chute, uma porrada. Tudo no gol. Gol, 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 gol. Se eu não me engano, teve 48 chutes. Deixa eu pegar minha colinha aqui. 41 chutes no gol. Porra, meu irmão. 41 finalizações, 19 no gol. 67% de posse de bola. Peguei minha colinha. Ganhou merecidamente. Tá querendo mesmo. Ele já é o líder do seu grupo, né? Como eu falei, líder do grupo E com 13 pontos. Praticamente já está classificado. Acho que se entrar pro próximo jogo com o time misto, pode ir. Já está classificado, já está tranquilo. Vai para as oitavas de final. E é um exemplo, né? Porque é um título que o Botafogo precisa. E jogando muito, cara. Tô gostando de ver o Botafogo nessa Sul-Americana. Tô gostando de ver, tá indo bem. Então, tá com uma crescente boa o Botafogo. Né? Ganhou do Corinthians agora nesse final de semana passado. Jogando bem também. Tá melhorando. Teve alguns relances o Botafogo, né? Em alguns jogos passados. Mas isso acontece também. E é isso. Vamos vendo. Eu até vou desculpar aí a torcida do Botafogo. Porque não tem muito o que falar, assim. Jogadores que a gente já tá acostumado de ver jogando bem, jogaram bem. Né? O Montoro jogou absurdamente. Cara, o Montoro é um jogador espetacular. Né? O Montoro jogou muito nesse jogo. Entre outros jogadores jogaram muito também. Depois, lá pro finalzinho, ele foi trocando algumas peças ali que ajudaram, porque é isso, o time é fraco. Foi jogo treino pro Botafogo. Ficou muito barato. 3-0 ficou muito barato. Tem gente que não considera 3-0 goleada. Eu também não considero. Né? Eu acho que para mim goleada é só de 4-0. Mas eu acho que ficou com esse gostinho de goleada aí. Gostinho de quero mais. Esses 3-0 foi muito pouco pro que o Botafogo apresentou. Mas tá bom, tá classificado, tá justo, ganhou bonito. E vem aqui pro Brasil agora para jogar. Vale lembrar, né? Jogou fora de casa, agora você vê. Só que eles não estavam com a torcida lá. Inclusive, nem sei por que eles estavam sem torcida lá. Não sei se é por causa de greve, como eu falei, estão 5 derrotas aí sem ganhar, devem estar protestando. O técnico, inclusive, é brasileiro desse time. E é isso. Botafogo classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. E vou dizer, vou além. Botafogo é muito favorito, tá? O Botafogo é muito favorito para essa Sul-Americana. Porque entre outros times que estão aí, talvez se o Fluminense vier para a Sul-Americana, possa ficar mais legal. Vai deixar de ser Sul-Americano e vai virar carioca. Mas ficou maneiro. Acho que vai ser maneiro se. Não, obviamente, vai ser maneiro pro Fluminense. Mas já vai dar uma competição mais interessante. Porque tá muito fácil, cara. Tá muito fácil. Eu vi lá no início da competição o pessoal falando que era a Sul-Americana mais disputada da história. Muitos times que a gente achou que fossem surpreender, não surpreenderam. Muito por conta disso. Então, claro, tem alguns ainda da Libertadores que podem descer e podem melhorar ainda mais essa competição. Mas por enquanto a fase de grupos está muito fácil. Tá muito fácil. Para os cariocas, né? Tá muito fácil. Tá muito tranquilo. O Botafogo tá bem, tá sabendo aproveitar as oportunidades que tá tendo. E é isso. Classificado, vamos para cima, vamos ganhar o título. É isso. Esse pensamento que tem que. E agora, por fim, falando do Mengão. É... Desculpa. O Flamengo, assim, foi um jogo muito misto. Tá? Eu acho que o primeiro tempo não foi muito Flamengo, né? Foi um jogo mais lá e cá, mais favorecendo para o Estudiantes. O Flamengo teve 4 chutes no gol, né? E o Estudiantes também. Então, acho que ficou muito parelho aquele primeiro tempo. Mas criações ofensivas muito boas ali no finalzinho, já no início do segundo tempo. Tava fazendo muitas criações ofensivas, assim, contra-ataques, lançamentos bons com o BH e com os pontos, né, do Flamengo. Mas o que acontece? O que o Flamengo pecou no primeiro tempo? A falta de criação. Porque eu acho que o Jorginho ele ficou muito sobrecarregado, né? Sobre substituir o Arrascaeta, que é uma peça fundamental para esse time. Ele substitui o Arrascaeta, mas fica muito assim, com as costas pesadas assim, de querer substituir. Tanto que quando entra dois jogadores essenciais no jogo, tá? Com Paquetá e Carrascal, se não me engano, foram esses dois que entraram no segundo tempo, o jogo mudou completamente. O Flamengo chegou melhor, já chegou pressionando melhor, com mais gente lá na área, né? Ele solta mais um pouco a galera do meio, vai mais lá para dentro da área, e deixa o Jorginho e o Paquetá criando, que são dois jogadores espetaculares na sua função. E aí tem o gol do Pedro. E, cara, o gol do Pedro mostra o jogador que ele é. Porque eu desafio você aí que assiste todos os jogos do Brasileiro,
ou então que está acostumado de ver futebol brasileiro, assim, não precisa ver todos, mas já sabe como a coisa pega, né? Se você viu o gol do Pedro, a situação do gol do Pedro, qualquer centroavante do futebol brasileiro hoje ia trabalhar aquela bola, voltar para trás e tentar chutar no gol com outro jogador, com outro parceiro. Mas ele não. Ele puxa a responsabilidade e faz o gol com a perna que não é boa. Então, mostra o que é o Pedro. Eu falei aqui muitas vezes sobre o potencial dele, a qualidade dele, né? Que ele é um jogador espetacular, um dos melhores centroavantes que a gente tem no Brasil hoje, no Brasil, né? E só mostra isso. Ele jogou muito bem o jogo, inclusive, enquanto Estudiantes. O Estudiantes, inclusive, é um time que já atrapalhou o Flamengo um tempo, né, no jogo lá. Se não me engano, eles tinham empatado, né? Foi, inclusive, no jogo que o Arrascaeta se machucou, então desde lá o Arrascaeta tá machucado. E era um time chato mesmo. Dentro de casa eles foram muito penteiros, muito chatos. E agora na casa do Flamengo eles já conseguiram segurar um pouco mais essa pressão e conseguiram mais, o Flamengo no caso, né? Conseguiram se segurar para pegar esse 1-0 e se classificar. Tá muito tranquilo o Flamengo agora nas oitavas de final de Libertadores. E agora eu quero voltar um pouquinho antes para falar sobre o Jorginho, porque eu peguei alguns dados aqui dele que mostram como ele se sobressaiu nesse jogo, mesmo no primeiro tempo quanto no segundo, né? Ele tem 64 passes dentro de campo e 56 deles foram certos, um aproveitamento de 88%. E todos os passes longos que o cara fez, foram 6, ele acertou. Aproveitamento de 100%, obviamente. Então ele é um jogador que se mostrou muito essencial e eu acho que ele pode até tomar conta do recado se ele tiver uma ajuda ali no meio campo. Eu acho que ele pode tomar conta do recado substituindo o Arrascaeta. Acho que é um jogador que tem muito talento, é um jogador com muita qualidade e é isso. Esses dados aqui estão se mostrando que ele tem capacidade de fazer isso. Ah, Francisco, mas você está querendo dizer que o Jorginho é melhor do que o Arrascaeta? Não. Não, eles são parelhos. O Arrascaeta pode ter um pouco mais de conhecimento sobre o Flamengo também, já está há muito tempo no Flamengo, mais que o Jorginho. O Arrascaeta é ídolo do Flamengo, não perde posição para o Jorginho, mas que pode suprir essa falta dele. Inclusive, quando o Arrascaeta voltar, eles dois podem jogar juntos, vai ser espetacular. Para o futebol vai ser espetacular, para os rivais talvez nem tanto. Mas vai ser espetacular. Para o futebol vai ser espetacular. Dois jogadores que têm muita qualidade. Muita qualidade. Então é isso, o Flamengo ganha de 1-0, um golzinho muito bem feito, mas um golzinho chorado no finalzinho do jogo ali. Com o erro do goleiro, né? Goleirinho, hein? Te contar, porra, esse pessoal argentino, cara, é muito chato. Eu tento ser o cara mais imparcial possível quando se trata de futebol argentino, futebol sul-americano, que é a área que eu gosto muito de futebol sul-americano. Eu tento ser o cara mais chapa branca possível, mas não dá, cara. Eles são muito catimbeiros, são muito. Direto estão fazendo lenha ali, porra, enchendo o saco, direto atrasando o jogo. Muito chato jogar com a Argentina. Somente fora de casa, direto eles fazem isso, atrapalha completamente o espetáculo. Mas é isso, o Flamengo já está classificado para as oitavas, já está bem na Libertadores, e vamos ver como é que vai ser aí o andar da carruagem nessa Libertadores. Tá ficando interessante, hein? Tá ficando maneiro, hein? Vamos vendo, hein? Então é isso, gente. Enquanto eu estou terminando aqui os vídeos, aqui do lado de vocês está mostrando a posição de cada clube do seu grupo. Tá? Eu preferi colocar aqui no finalzinho para não ficar atrapalhando muito a visão de vocês durante o vídeo. Então tá aqui do meu ladinho, aqui ou aqui do meu ladinho, mostrando aí a posição de cada um. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Então é isso, estamos terminando. Deixem o seu like, se inscreve. Falando em se inscrever, muito obrigado. Muito obrigado. Batemos 70 inscritos, fechamos a meta desse mês no finalzinho, nos 40 minutos do segundo tempo. Mas, estamos aí. Estamos em cima, o projeto está dando certo, graças a Deus, graças a vocês também. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E vamos seguindo, vamos em frente. Copa do Mundo está aí, vou cobrir, vou falar de tudo. Vou cobrir não, né? Vou falar de tudo da Copa do Mundo, vou estar aí em cima, comentando sobre todos esses jogos, sobre escalação e tudo mais. Inclusive, já vai ter algumas mudanças aí nesses 26 que vão ter. Já tem uma galera aí se machucando. Então vamos ver aí como é que vai ser, como é que vai rolar. Eu volto ainda para falar de Copa. E é isso. Muito obrigado. Deixa um like, continue se inscrevendo, continue compartilhando pra galera que gosta de futebol, pra gente seguir com esse projeto maneiro aí. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Até segunda.